Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de música que nós teremos essa semana. Vamos orar para começar nossa aula? Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é Deus de graça, de amor, Pai zeloso, que cuida de nós em todo tempo. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos dá vida. Obrigada porque o Senhor nos livra de tantos males. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos alcança, independente do que estamos fazendo, de quem somos, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é amoroso, porque o Senhor é bom. Te agradecemos pelas nossas famílias, pelas nossas vidas, nossos professores, dos nossos alunos. Obrigado pelo privilégio que nós temos de estudar e que esse tempo seja especial e proveitoso. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom, sétimo ano. A gente, essa semana, vai continuar estudando um pouquinho sobre a música na antiguidade. Então, toda vez que a gente for pensar nessa questão da música na antiguidade, a gente precisa lembrar que as evidências arqueológicas, né? O que são evidências arqueológicas? É tudo aquilo que estudiosos vão encontrando ao longo de muitos e muitos anos, né? De muitos anos de estudo a respeito desse assunto musical na antiguidade. Então, a gente consegue perceber que esses registros, por terem passado muitos anos, eles não são tão. Não se acha com tanta facilidade, né? E o que se acha precisa ser decifrado para entender o que aquilo queria dizer naquela época. Porque vamos pensar o seguinte: a fala, a escrita, a forma de comunicação, a música, tudo que se viveu na antiguidade era muito específico daquelas pessoas, naquele tempo. Não dá pra gente trazer isso, não dá pra gente pensar com a cabeça de agora como era na antiguidade. Isso é muito difícil, porque as nossas referências são outras, tá? Mas, Cíntia, por que a gente está estudando isso então? Porque pensando na história na antiguidade e juntando esse. Vamos pensar que a gente está fazendo um grande quebra-cabeça. Então, juntando todas essas peças que refere-se ao que já se achou, ao que a gente tem da informação da escrita, o que a gente tem de informação da própria história, do que a gente tem de informações do que foi encontrado de instrumentos musicais. Quando a gente começa a juntar essas peças, a gente começa a ter um olhar um pouco maior para entender essa concepção da música na antiguidade. E entendendo como era essa música, a gente vai vendo como ela vem se refletindo ao longo dos anos, tá bom? Então a gente percebeu que a música, quando a gente está pensando na antiguidade, sei lá, está falando depois de 4.000 anos antes de Cristo, até mais ou menos 476 depois de Cristo, tá bom? Então é um período de história muito longo, tá? Muito longo mesmo. Então o que é legal a gente pensar nisso aqui? A música lá na antiguidade, relembrando o que a gente viu semana passada, ela era importante porque ela servia, ela era usada muito aonde? Em funções religiosas, militares, de uso doméstico ou como forma de entretenimento, tá certo? Também era usado para grandes celebrações, para momentos históricos, como aqueles momentos de imperadores, enfim. Era usado de forma terapêutica, era de forma educativa, na política, na dança, no teatro. Então a música era usada em muitos contextos. Será que é diferente do que a gente vive hoje? Talvez não. Se a gente for parar para pensar, esses mesmos contextos são o que a gente acaba usando ainda hoje. Né? Quer dizer, essa relação do homem com a música, por mais que o homem tenha mudado, quando eu falo homem, gente, eu tô falando do ser humano, tá? Então a gente mudou, né, muito durante esses anos todos a concepção de cultura, de lugar, de história, de contexto, tudo isso mudou. Então a sonorização musical também mudou. Mas o contexto para qual ela é usada, a forma como ela é usada, como isso faz parte do nosso dia a dia, isso não mudou. E isso é muito interessante da gente pensar,
tá? Então, há uma conexão, né, dessa história da antiguidade com a gente hoje nesse sentido, sabe? A música, ela continua sendo usada em diferentes esferas, em diferentes perspectivas, e ela continua fazendo parte da história cultural, da vida das pessoas, sabe? Seja em casa, num ambiente informal, seja em momentos mais formais, como num ambiente político, no que eu quero dizer, mais formal, sabe? Sei lá, numa formatura militar, ou quando era usado lá com o imperador. Então, ou só ouvir música para me distrair, como entretenimento. Então, vocês percebem que a gente consegue usar ela ainda nessas esferas, como era feito naquela época. Quando a gente pensar na música na antiguidade, é legal a gente pensar que a gente vai ter uma quantidade grande de evidências no que se refere a ilustrações e esculturas que representavam cenas musicais. Através dessas ilustrações, dessas esculturas, a gente consegue ter uma ideia um pouco mais concreta, sabe, mais palpável de como a música era usada naquela época. Os instrumentos musicais, que são achados ou também ilustrativos, as tradições milenares, porque essas tradições são passadas de geração em geração. Então a gente consegue ter resquício, a gente consegue identificar ainda dentro dessas culturas, pela tradição oral principalmente, aquilo que acontecia lá atrás. É igual? Não. Já brincaram de telefone sem fio? Se eu conto uma coisa para alguém no ouvido, aí outra pessoa vai contar para o outro. Cada um vai contando pela sua perspectiva, por aquilo que entendeu, por aquilo que quer entender, por aquilo que gostou. É mais ou menos essa ideia. Quando a gente pensa na tradição milenar, ela vai sendo passada, talvez com um pouco mais de fidelidade do que o telefone sem fio, quando a gente brinca. Mas ela vai sendo passada, só que ela vai sendo modificada, porque conforme os anos vão passando, a questão cultural, as pessoas vão mudando. Então a forma de fazer também vai mudando. Mas a gente consegue entender e perceber, mesmo em tradições milenares muito antigas, essa questão musical ainda presente através do que é passado de geração em geração. Temos também documentos históricos musicais, temos tratados musicais dessa época, e isso também permite a gente ter uma ideia do que acontecia. E aí, quando a gente pensa nessa música na antiguidade, a gente vai pensar também em diferentes regiões em que isso acontecia. A gente já conversou sobre isso. Quando a gente pensa vou reforçar isso. Quando a gente pensa na questão cultural, eu não posso pensar que a cultura que tem aqui no Brasil é a mesma que tem nos Estados Unidos, é a mesma que tem na China, que é a mesma que tem no Japão, que é a mesma que tem na Índia e que é a mesma que tem no Egito. Não. Cada lugar, cada espaço vai desenvolver sua própria cultura. Nas nossas casas isso acontece. Cada casa tem a sua própria cultura, seu próprio jeito das coisas acontecerem, né? E no todo, a cultura musical, que é a que a gente está falando aqui, ela acontece de diferentes formas em diferentes lugares do mundo. Talvez a mais antiga, ou que a gente tem maior registro em relação ao tempo de história, seja a que aconteceu na Mesopotâmia. Tá? Aí a gente está pensando já até naquela época, ou naqueles lugares bíblicos mesmo, quando a gente lê, né, na Bíblia as histórias, a gente está pensando nesse quadradinho ali que compreende até parte do Oriente Médio, não é todo ele, né, mas representa. A gente pode pegar o Egito, ali aí chega um pouquinho da Grécia, sabe? Então, esse meiozinho entre África e finzinho da Europa, com uma pontinha da Ásia ali, a gente tem uma região importante, muito importante, no que diz respeito ao povo mais antigo, tá? Aos hebreus. Quando a gente pensa em Mesopotâmia, o que isso quer dizer? Mesopotâmia, ela tem a ver com a palavra grega, né? E o significado disso no grego quer dizer terra entre dois rios. Então, Mesopotâmia, o significado no grego é esse: terra entre dois rios. Essa região da Mesopotâmia específica, tá? Ela é onde é o Iraque,
tá? E ela a gente é uma das mais antigas civilizações, né? O povo mais antigo que se tinha nessa região era o Sumério. E foi lá que a escrita começou a ser desenvolvida para o que a gente consegue partir e conhecer hoje, tá bom? Além disso, outras características importantes que a gente encontra também, o que foi encontrado ao longo de muitos anos, é o que a gente chama das liras de Ur. Ur era uma cidade e lá foi encontrado o cordofone mais antigo, que tem a ver com a lira e a harpa. Quando a gente pensa nessa lira, nessa harpa, não é a harpa que a gente tem hoje, que se toca nas orquestras, não, pessoal. A gente está falando sobre um período da história em que os instrumentos eram feitos de uma forma mais simples, sabe? Não tinha toda essa não era tão pomposo assim, eles eram feitos com recursos da natureza e de forma bem manual. Então a lira, os pedaços da lira que se encontraram, elas são estimadas em mais ou menos 4.500 anos, tá bom? E são instrumentos, a harpa, por exemplo, era uma harpa, sei lá, de 3, 4 cordas. São bem menores do que aquela harpa enorme que se tem tocando nas orquestras hoje. Mas a ideia de passar os dedos assim e ir tocando corda por corda, essa é a mesma ideia que se tinha também, tá bom? E eu quero falar por último hoje sobre as canções urritas. Elas também foram encontradas, escritas, como se fosse num pedaço de pedra, de tábua, em que até me faz lembrar, quando eu vejo essa imagem, vocês vou conseguir ver essa imagem na página 24 da apostila. Ela me faz lembrar um pouquinho, quando a gente pega uma argila e vai escrevendo, depois seca e fica aquilo que a gente escreveu, me faz lembrar isso. Não se tem a compreensão exata do que está escrito. Muitos estudiosos estão tentando ainda decifrar o que estava escrito. Lembra que eu falei no começo que fazia parte de uma cultura, de uma escrita daquela época? Então, é difícil da gente conseguir decifrar tudo isso tão rápido, né? A gente não viveu aquela época. Então, eles ainda tentam decifrar o que está escrito. Mas já foi encontrado que esse pedaço de música ele pertencia, né, a um povo da Mesopotâmia, e os urritas que registraram essa parte musical, tá certo? E eles chamam isso de escrita cuneiforme. Então, é uma escrita que não se usa mais, a gente não tem acesso a elas, né? A gente não consegue nem ter ideia musicalmente como essa música acontecia, né? Há um trabalho para se entender e decifrar essa escrita, tá certo? Aula que vem, a gente vai estudar um pouquinho sobre outras regiões importantes que impactaram nessa música na antiguidade, tá certo? Então, é importante a gente ter assistido essa aula de hoje, para a gente continuar descobrindo e desvendando a música na antiguidade, tá bom, pessoal? Anota quais são as dúvidas, quiser me mandar recado, comentário nesse vídeo, podem me mandar. Se quiser dar uma grifada no que eu falei, no que está na apostila entre as páginas 23 e 24, também dá uma grifada, uma registrada nisso, porque é importante para a gente ir se lembrando do que a gente está estudando aqui, tá bom? Obrigada pela atenção. Semana que vem a gente se vê. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.